Bom, irmãos, vamos então ler a palavra do Senhor. Nós vamos iniciar a nossa aula nessa noite, hoje, a aula de número 3, métodos de estudo da Bíblia. Métodos de estudo da Bíblia. Vamos para a leitura oficial nessa noite, uma leitura aqui para estarmos iniciando com a palavra de Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Bom, irmãos, por que esse versículo foi escolhido aqui para poder a gente estar lendo para o início desta aula? Porque esse versículo, irmãos, está falando justamente daquilo que nós estamos estudando nessas 3 aulas sobre hermenêutica. Estudamos aí a primeira aula, que foi a introdução à hermenêutica, o que significa hermenêutica. Vimos também sobre hermenêutica na prática, e hoje nós vamos ver sobre os métodos de estudo da Bíblia. E nós escolhemos aqui esse texto de Paulo, que estava escrevendo a Timóteo, e ele estava dando aqui uma palavra de ordem para ele, para que ele procurasse apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Bom, irmãos, vamos fazer aqui rapidamente o oica aqui nesse texto, sem precisar a gente fazer aqui na lousa, Vamos dar uma olhada aqui nesse texto. O que chama a atenção aqui nesse texto? Vamos lá? O que chama a atenção nesse texto? Irmão Sena, o que chama a atenção nesse texto? Não sabe nem onde está o texto, meu Deus do céu. Vamos lá, irmão. Alguma coisa chama a atenção dos irmãos nesse texto? Envergonhar, O que mais? Nada mais, irmão, só envergonhar. Não, mas aí você pega o texto aí, o que está chamando a atenção nesse texto? Qual é a palavra que chama a atenção em você? Chama alguma palavra aqui a atenção? Apresentar-se a Deus, Aprovado é uma outra palavra. Procura, chama atenção também? Chama atenção também, que maneja bem a palavra, chama atenção? Chama. É isso que eu estou falando para os irmãos. Meus irmãos, eu não estou aqui, eu espero não estar falando aos ventos aqui. Você pega um versículo, leia aquele texto e procura marcar aquele texto, procura ver o que que chama atenção em você, para você nesse texto, Você está entrando ali naquela cena. Então, vamos lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então eu peguei as palavras, eu peguei aqui, o que chama a atenção nesse texto, e agora eu vou procurar de alguma forma, talvez com um dicionário bíblico, talvez com uma concordância, talvez com um comentário bíblico, talvez com uma Bíblia de estudo, Você pode colocar, irmãos, é lógico, você tem que ter um pouco de cuidado. Vai na internet, coloca lá assim, manejar bem, no grego, o que significa? Irmão, você vai encontrar algumas coisas ali,
Então existem várias maneiras de você interpretar esse texto. E aí, vamos lá, procura. Será que esse procurar aqui, irmãos, é procurar assim de eu perdi alguma coisa? Será que é isso? Não. Esse procura aqui, irmãos, não é esse procurar de eu perdi alguma coisa, não, de maneira nenhuma. Mas esse procurar aqui é esforçar, tá? Procura. Paulo está dizendo para ele, procura, se esforça, tá? É essa palavra. Por isso que eu não posso, irmão, quando fazer uma interpretação de um texto, eu não posso levar ele no português. Eu tenho que ver mais ou menos o que Paulo estava querendo falar ali para Timóteo. Então, nós observamos que esse texto aqui, a palavra procura, significa se esforçar ou esforçar-se, tá? Eu estou procurando chegar no horário, tá? Eu vou procurar tirar uma boa nota, tá? Então, não é procurar de ficar procurando aqui, não, é eu me esforçar para chegar no horário, é eu me esforçar para tirar uma boa nota, é eu me esforçar para ler o livro, tá? É isso que significa procurar, tá? Outra coisa aí que chama atenção, procura apresentar. O que é isso, apresentar, irmãos? Quando uma tropa, ela está vindo ali, ela vai apresentar-se, tá? Ali no militarismo, a tropa, ela fica enfileirada ali assim, fica em forma, e aí sai uma ordem lá assim, ó, o comandante da tropa apresentará a tropa para o general, para o coronel, né? Apresentará. Ou seja, esse apresentar aqui, irmãos, é chegar-se para o serviço, tá? É chegar-se para uma missão, tá? Procura apresentar. Também, irmãos, diz aqui, esse sentido de apresentar aqui, diz respeito também ao julgamento. Apresentar-se diante de Deus para um veredito, se está bom ou se está ruim, tá? Procura apresentar. Estou falando aqui rápido, irmão, poderia falar muita coisa aqui, tá? Outra coisa, procura apresentar-se como? Aprovado ou desaprovado? Aprovado, né? O que significa, irmãos, aprovar? Irmão, aqui é que você pode ir em um dicionário grego, tá? Pastor, mas eu não sei falar grego. Irmão, é um dicionário português para o grego, ou do grego para o português. Aí você vai pegar a palavra lá no português e você vai ver o que significa no dicionário grego. Essa palavra aqui, aprovado, no grego é dokimos, dokimos, D-O-K-I-M-O-S, dokimos. O que é dokimos, irmãos? Significa autenticidade padronizada, tá? Autenticidade padronizada. Sabe por que surgiu a palavra dokimos nessa época aqui? Na época bíblica, né? Ali existia, irmãos, o fabricante das moedas, né? Vamos dizer que seja um artífice, né? Ou então um ourives. Vamos colocar o nome dele de ourives, tá? Ele fabricava as moedas de ouro, de prata, né? E ele, irmãos, ele colocava uma marcazinha nela ali. Por que ele colocava essa marca nela? Porque existiam as moedas falsas, e
só o fabricante podia ver lá a marca que ele tinha colocado. E quando ele pegava uma moeda que a pessoa ia falar, chegava e falava assim: olha, essa moeda aqui, ela é falsa ou ela é verdadeira? Ele pegava aquela moeda, olhava e ele falava assim: essa moeda aqui, ela é falsa. E aí alguém vai dizer, ia dizer para ele assim: por quê? Porque ela não tem o selo de autenticidade. Mas quando ele pegava a moeda que tinha aquele selozinho, ele falava: essa moeda aqui, ela é aprovada, dokimos, tá? Então Paulo estava dizendo: procura apresentar-se a Deus aprovado, não falsificado, aprovado. Sabe quem foi que colocou esse selo dessa moeda aí, irmão? Foi o Espírito Santo que colocou essa moeda, esse sinalzinho, tá? Ninguém aí consegue ver esse sinal que tem na sua vida, mas o Espírito Santo, ele diz: é aprovado, é aprovada, é dokimos, tá? Então olha como que é, irmão, como que é maravilhoso fazer uma interpretação de um texto, né? Procura esforçar-se, apresentar-se para o quê? Para o serviço, tá? É eu me dispor, apresentar-se a Deus aprovado, dokimos, né? Uma marca de autenticidade, né? Como o quê? Como um obreiro. O que é obreiro, irmãos? É um trabalhador, tá? É um assalariado daquela época, o obreiro, tá? E a gente lembra logo do obreiro da igreja, tá? E é por isso que nós temos essa palavra, nós somos chamados de obreiros, porque nós trabalhamos para Deus, né? Como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Se eu tenho, irmão, e se eu sou dokimos, e se a palavra que eu estou pregando, ela também é uma palavra dogma, né? Ou seja, autêntica, eu não vou me envergonhar. Eu não vou me envergonhar. Pode acontecer o que acontecer, eu não vou ficar envergonhado, tá? Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem. Aqui é o ponto da lição que nós vamos estudar hoje. Maneja bem, tá? O que significa essa palavra manejar bem no original? Significa cortar reto ou dividir igual, tá? Nem 40, nem 40 para cá e nem 60 para cá, 50 para cá, 50 para cá. É como o original mesmo traz o pensamento aqui de um construtor de uma estrada que fazia ela em uma linha reta, nunca numa curva, tá? Então esse manejar bem, irmão, é eu cortar reto, é eu cortar bem, é eu fazer a coisa certa, tá? Manejar bem o que, irmão? O que eu vou cortar em linha reta? O que eu vou dividir da maneira correta? A palavra da verdade, não é a palavra da mentira, não é a palavra do eu acho, não, é a palavra da verdade, tá? A palavra da verdade. E a palavra da verdade nós sabemos qual é. É a palavra de Deus, tá? Então, rapidamente aqui, fizemos o que? O oika. O que é? Observação, interpretação, correlação e aplicação. Ou seja, eu ainda tenho que fazer aplicação para a minha vida, tá? Aí eu vou falar que eu preciso pregar, eu tenho como saber pregar a palavra de Deus, eu tenho que saber falar das coisas de Deus. A palavra de Deus primeiro fala comigo e eu falo para as pessoas. A palavra de Deus, ela é correta e por aí vai. Tudo isso é aplicação. Correlação, eu ligo com algum texto, tá? Eu posso ligar com algum texto,
né? Eu liguei aqui com o fato do construtor da estrada, tá? Também, tá? Eu posso correlacionar também com o fato, mas eu posso correlacionar também com a palavra de Deus. Então, pronto, irmão. Em rápidas palavras aqui, fizemos uma interpretação de um versículo pequeno que a gente lê, relê, e até hoje a gente não sabia algumas coisas sobre esse texto. Rapidamente. Hã? Sim. Correlacionar, exatamente, né? Para poder chegar a um... Exatamente. Bom, é isso, irmãos. Então, é o texto que nós lemos aí, segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, já tivemos aí o estudo, a introdução ao estudo da hermenêutica. Vimos aí na segunda-feira passada hermenêutica na prática. Hoje estudaremos e encerraremos o assunto de hermenêutica. Apesar que hermenêutica e homilética estão entrelaçadas, né? Então estão interligadas. Não há como a gente fazer homilética sem fazer hermenêutica, tá? E aí sucessivamente. Na próxima segunda-feira, se Deus permitir, estaremos estudando aí sobre introdução ao estudo da homilética, tá? Que é a pregação da palavra de Deus. E a última aula, estudaremos, se Deus permitir, a estrutura do sermão, tá? Vamos aqui para o esboço da nossa aula, tá? Métodos de estudo da Bíblia. Vamos ver aí o método analítico, o método sintético, o método indutivo, o método dedutivo, o método biográfico. Então, temos 5 métodos, irmãos. O método temático, sim. E o método biográfico. Então, temos 6, né? Pulei o temático. Nós temos 6 métodos de estudar a palavra de Deus, tá? E nós vamos ver aqui algumas coisas sobre a interpretação usando esses métodos, tá bom? E o que significa método? O que significa método? Ao iniciarmos este capítulo, veremos a definição da palavra método. A palavra método vem do latim método e do grego métodos. Significa caminho para chegar a um fim, tá? Processo racional que se segue para chegar a um fim. E isso então é um método, tá? Não é usado somente na Bíblia Sagrada. Em qualquer lugar nós podemos usar métodos, tá? Para estudar geografia, estudar outras coisas, nós podemos ter métodos. E em outras áreas também. A definição inicial de método, caminho para se chegar a um fim, é bastante importante, pois esse é o alvo do método no estudo da Bíblia, através de um conjunto de procedimentos técnicos e científicos, além de, sem dúvida, ser uma ciência e uma arte. Então, é a definição aqui que se assemelha também à hermenêutica, porque a hermenêutica nós vimos aqui que ela é também uma ciência e ao mesmo tempo ela também é uma arte, tá? Vamos aí, no início aí ele vai dar algumas recomendações para você aplicar um método de estudo. Primeiro, para obtermos o sucesso no estudo da Bíblia, precisamos conhecer o seu autor. Então, irmãos, isso aqui é o principal de tudo. Não tem como você se achegar para estudar a Bíblia Sagrada sem você ter uma experiência com o autor dela. Isso é lógico, tá? Não, a pessoa, eu não conheço aqui, eu não sei quem é Deus, vou ler a Bíblia aqui e vou buscar alguma experiência. Nem sempre isso dá certo, tá? Então, a primeira recomendação
é que nós devemos conhecer o seu autor. Isso é de suprema importância. É a melhor maneira de estudarmos a palavra de Deus. A Bíblia, é o único livro cujo autor, e nós falamos isso aqui várias vezes, né? Quando você lê ela, o autor dela sempre está do teu lado. E se você pedir para ele, ele vai te instruir. Por isso que nós precisamos conhecer o autor dessa palavra que nós estamos lendo. Outra recomendação: a Bíblia, ela deve ser lida uma vez por semana. Não, diariamente. Pastor, mas eu já li a Bíblia. Volte a ler, tá? Pastor, como que eu lendo ali, saltando a Bíblia, saltando o versículo da Bíblia, já está bom? Irmão, o indicado é você ler a Bíblia toda, pelo amor de Deus. Você pega, irmãos, aí, algumas pessoas em outras religiões por aí, eles têm os seus livros lá, irmãos, eles sabem de capa a capa, e você chega para um cristão, para um servo de Deus, um evangélico, né, e pergunta para ele se ele leu alguma vez a Bíblia Sagrada, ele vai dizer não, e ainda diz, irmão, com a boca cheia. Isso deveria ele falar com vergonha, porque esse, irmãos, aqui, ó, é o nosso manual, é o nosso manual, é a nossa bússola. Nós temos que ler a palavra de Deus, e nós temos que ler a palavra de Deus diariamente. Ele vai explicar aí por que eu tenho que ler a palavra de Deus todo dia, porque ela é alimento para a nossa vida, e quando você não come, você se sente fraco. A Bíblia, ela te fortalece, por isso que você precisa comer a palavra de Deus constantemente. E uma coisa, você tem que orar, você tem que pedir a Deus a direção e a instrução daquilo que você está lendo. A Bíblia também, ela deve ser aplicada à nossa vida. Nós temos que receber dela tudo que ela disser. Não é, irmão, de maneira nenhuma. E aí o pastor Ciro Sanches Zibord, ele fala ele traz uma ilustração assim bem interessante, do irmão que vem para a igreja com uma pá e com uma enxada. Aí quando a palavra é boa, ele usa o que? A enxada. Ele bate lá na frente assim, ó, e traz. É para mim isso aí. Eita, manda mais, né? Manda mais. A enxada vai lá na porta e volta, né? E só vai chegando para cá. Mas quando a palavra não é boa, aí é a enxada que ele usa, né? A pá que ele usa. Ele vai pegando aqui, ó, e vai jogando para trás. Essa aqui é para cá. Essa aqui é para cá. Essa aqui é para o irmão Célio. Essa aqui é para o Eurípides, né? Irmão, eu vou ter que falar. Fala, Jesus. É sobre isso aí. É sobre isso aí. Irmão, no culto, quantas vezes tem isso assim, ó? É mesmo, Deus. É a pá. É a pá que está sendo, a pá que está sendo usada. Fala, Senhor. E temos que rir, né? Eita. Já, irmão, falta falar o nome da pessoa. Eu congreguei num lugar, irmão, onde tinha uma irmã lá assim, ó, que quando o pregador estava falando assim, ela olhava para trás assim, ó, eu vou dar as costas um pouquinho aqui assim, ela olhava assim, ó, ela olhava assim e fazia assim, ó, procurando para ver se a pessoa estava lá. Só faltava dizendo assim, ó, tá vendo aí? É igual o Trump tá aparecendo aí assim, né? Apontando o dedo, né? Irmão, com todo respeito, irmão, com todo respeito, não faça isso não.
Isso é feio. Eu acho feio. Porque você está jogando indireta. E a igreja não é para ficar jogando indireta, irmão. Se é para você, come. Isso não é para você, come também, porque você é imperfeito, tá? Então cuidado com isso. A palavra de Deus não é para a gente ficar fazendo seleção, né? Ainda bem que acabou, né? Antigamente tinha a caixinha de promessa. Irmão, se você pegava aquela caixinha de promessa, só tinha coisa boa, porque ela era uma caixinha de promessa. Sou contigo, meu servo, não sei o que. Não tinha chicote, não tinha porretada. Vai se converter, vai mudar a sua vida, se cuida, senão você vai para o inferno. Não tinha não, irmão. Era só promessa, e só promessa boa, irmão. Você chegava na casa das pessoas, olha, você chegava, eu estou contigo, meu servo, por onde você andar e não sei o que. Irmão, a Bíblia não é caixa de promessa. A Bíblia não é caixa de promessa. A Bíblia não passa a mão na tua cabeça. Se você está errado, ela vai falar que você está errado. Mas o grande problema é que eu estou lendo aqui um texto aqui, quando eu vejo que o negócio está começando a apertar, eu vou dar uma pulada para cá, né? Sim, irmã Lena. Senhora? Uhum. Não. Irmão, se você está falando isso por falar assim, Senhor, continua, o negócio tá bom mesmo, fala mais comigo e tal, tudo bem. Eu estou falando de ficar jogando indireta. Se é jogar indireta, irmão, se converta, tá? Porque a igreja não é para isso, irmão. É o caso que eu estou falando aqui, da pessoa assim, ó, tá, ó. Epa, falou lá atrás, né? Epa, o negócio tá bom, ei, não sei. Não, irmão, não precisa disso, tá? Eu estou falando justamente sobre essa questão, porque fica aquela jogação de direto dentro da igreja, irmão, e o ímpio entra dentro da igreja e fica olhando isso, não percebe? Será que o ímpio não percebe isso? Cuidado com isso. Alguém levantou a mão? Não. Então, irmãos, a Bíblia deve ser aplicada à nossa vida. Não é eu vou tirar algumas partes aqui que não está falando comigo, e isso aqui está falando comigo. Não, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala contigo, tá? Quando eu vou fazer uma interpretação, eu tenho que guardar isso aqui, tá? O método, vamos lá, aí sobre as recomendações. Vamos lá para o primeiro método, o método analítico. O que é esse método, irmão? É analisar em partes, tá? É analisar em partes. O próprio nome já dá uma diretriz sobre a forma desse método. Análise significa decomposição de um todo em partes, exame de cada parte de um todo, partindo de um processo de particular ao geral. Análise é investigar os pormenores com cuidado, como um texto, tema, capítulo, livro da Bíblia Sagrada. Então, analisar aqui, irmãos, é justamente, pode entrar aqui um pouco com o oika que nós estamos falando aqui? Pode, com toda certeza, mas o oika, ele é usado num outro método. Mas quando eu pego e eu vou examinar coisa por coisa, aí sim, é aquela interpretação. Então entra nisso aqui com toda certeza, tá? Então, qual é esse método aqui, irmão, de decomposição de um todo em partes? Método analítico, tá? Analisar em parte. Como que eu faço esse método de leitura da Bíblia Sagrada? Primeiro,
inicie a leitura diretamente no texto. Claro, né? Aqui é chover no molhado, tá? Depois, ponto 2, leia o texto 3 vezes. A primeira vez, você vai fazer uma leitura bem devagar, mas você não vai anotar nada, você vai ler aquele texto, tá? Depois, a partir da segunda leitura, aí você vai fazer as anotações. Irmão, qualquer leitura, a revista da escola dominical, a Bíblia Sagrada, seja onde for, leia toda ela. Aquilo ali vai dar um choque em você. Você vai ver as coisas que estão ali aparecendo, vai ser algumas coisas de novidade para a sua vida, mas depois a segunda leitura vai ser melhor, que aí você vai ter tempo agora para selecionar, tirar algumas partes que você quer estudar ali, tá? Então a recomendação é essa: leia 3 vezes, a primeira direto, a segunda, né, aí você vai fazer, a segunda e a terceira, você vai fazer as anotações. Terceiro, escreva o que você não entender. Encontrou uma palavra difícil? Escreva aquela palavra. Irmão, a minha Bíblia aqui mesmo, ela tem assim, eu estou lendo ela, quando eu vejo uma palavra difícil, eu marco ela e ponho um ponto de interrogação ali do lado direito ou do lado esquerdo dela ali, um ponto de interrogação, naquele lugar ali, porque eu sei que aquela palavra é uma palavra que eu preciso ir para o dicionário. Quer ver uma palavra que você vai encontrar no Antigo Testamento? Você vai encontrar ela muitas vezes, e diz de homens dos exércitos, homens belicosos. Alguém sabe o que é a palavra belicoso? Eu vou encontrar várias vezes, na minha Bíblia, toda vez que eu encontro a palavra belicoso, eu vou lá e... belicoso, belicosos, né, na realidade, homens belicosos. Sabe o que significa isso? Se você for num dicionário, vai dizer que é um homem hábil na batalha. Aí quando falava assim, homens belicosos, significa que eles eram homens, eles eram como se fosse um esquadrão especial de um grupo, né, selecionados ali para a guerra, como se fossem operações especiais, homens belicosos. E aí nós vamos falar sobre isso aqui. Eu vou entrar aqui num assunto que não está aí na revista dos irmãos, e eu vou falar sobre isso. Hábil para a guerra. Eles são treinados, homens treinados para a guerra. Não era um recruta que não sabia nada, tá? Eram homens que já eram treinados, eles eram hábeis para a guerra, tá? Então, encontrou ali belicosos, irmão. Não, eu não vou nem perder tempo procurando para ver o que é isso aqui, não. Irmão, pelo amor de Deus, eu conheci um obreiro que dizia que não podia riscar a Bíblia, não, que é pecado. Eu chamo isso de outra coisa, eu chamo isso de preguiça, eu chamo isso de falta de não ter o que fazer, tá? Irmão, pega a minha Bíblia aqui, irmão, riscar que eu estou dizendo, não é riscar, é pegar, dar para um menino brincar de fazer figurinha nela, não. Não é brincar, pegar ela ficar fazendo de carrinho, não, na igreja não é isso não. Riscar que eu falo é marcar ela, tá? Marcar, toda marcada. Irmão, é coisa boa, é quando você vê uma Bíblia marcada, irmão. Significa que a pessoa está lendo, está aprendendo, está querendo aprender. Senhor, o que é isso aqui? Eu quero ser instruído pelo teu Espírito, né? Vamos lá. Então, escreva o que você não entender, um ou mais versículos, e depois você faz um esboço
do texto, tá? Você faz um esboço do texto. E aí nós temos aí um exemplo no livro, tá? De um esboço feito aí, né? Nós temos aí, esse procedimento é importante, pois você terá o panorama geral do capítulo. Exemplo, aí ele deu um tema aqui, ó, a redenção do crente em Jesus. Aonde ele achou isso aqui? Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 3, 21. Então não é só um versículo não, irmão, é muita coisa aqui. Então ele colocou como primeiro ponto, saudações. Segundo ponto, sua posição no plano do Pai, sua posição na participação do crente, isso aqui tudo relacionado à redenção do crente em Jesus. Sua posição no plano do Pai, sua posição na participação do crente, sua posição na concessão do Espírito e a intercessão pela revelação dos salvos em Cristo. Fez um esboço aqui para um estudo da palavra de Deus, tá? E anote passagens paralelas. Como que você faz isso, irmão? Aquilo que eu falei na segunda-feira passada. Aqui, quase todas as Bíblias você vê embaixo aí um zazinho, né? Algumas palavras ali, quer dizer que isso aqui está ligado com uma outra coisa, e isso é importante para você entender o texto. Nesse momento aqui, é muito importante você conseguir comprar uma chave bíblica, tá? Não é muito caro, irmãos. Às vezes tem chave bíblica aí de 20 reais, 30 reais, uma chave bíblica de toda a Bíblia Sagrada. Então o que é a chave bíblica? É uma palavra que vai se ligar com outras palavras, tá? Então a chave bíblica, ela é muito importante. Ponto 6, cuidados que devemos ter ao buscar uma concordância, tá? Não é porque a concordância é ruim, o cuidado aqui é porque você tem que entender o que a concordância está falando, tá? Devemos ter cuidado ao consultar uma concordância, pois a palavra pode ser igual, mas aplicada no sentido diferente. E aí nós temos dois exemplos que ele coloca aí, de uma palavra só. Qual é a palavra? Leite. Num versículo ele diz que o leite, ele é ruim, e no outro versículo ele vai dizer que o leite é bom para a nossa vida. Por que ele está falando sobre o leite ruim? Porque tem gente, irmão, que deixou, já deveria estar comendo alimentos sólidos e ficava lá pegando só leite, só querendo leite, né? Nesse ponto aqui, o leite para ele é uma coisa que não é muito boa, porque precisa se solidificar. Mas no outro ele vai dizer: desejai, né, o leite, para que por ele vocês vão crescendo. Então, irmãos, duas palavras. Leite, num sentido, é algo que tem um tom pejorativo nesse ponto aqui, que é algo que a gente tem que levar, tem que abandonar, mas no outro está dizendo que é algo que nós temos que buscar. Então cuidado com a concordância, veja o que a concordância está dizendo, tá? É nesse sentido que a gente tem que ter cuidado com as concordâncias. E existem muitas concordâncias aí, irmãos, concordâncias grandes mesmo, que os irmãos podem investir. Os irmãos estão investindo em vocês mesmos, quando vocês estão adquirindo algum livro, tá? Para estudo da palavra de Deus. Faça então, irmãos, uma síntese das revelações que podem servir como aplicação pessoal para a sua vida. Foi aquilo que eu falei aqui na última segunda-feira. Primeiro, o texto tem que falar com você, não você preparar aquilo ali para falar com as pessoas. Você tem que falar primeiro com você, tá? A síntese que você tem que fazer de tudo que foi revelado para você
você aplica primeiramente na sua vida, tá? Então esse é o método analítico. O método sintético, esse método tem por objetivo estudar o livro no seu todo, fazendo um resumo geral, não se detém nos subtemas pormenorizados. Ele é o oposto do método que nós estudamos agora, de análise, que visa uma pesquisa minuciosa. Então, quando eu estudar aqui, fazer o método sintético, eu tenho que fazer essas perguntas: qual a intenção original do autor? Qual a mensagem central do livro que eu estou lendo? Como que a mensagem central, ela atinge o seu objetivo? Esse é o método sintético, tá? E os passos aqui, irmãos, vamos lá. Passos para desenvolvermos o estudo pelo método sintético. Primeiro, o de sempre, né? Inicie a leitura diretamente no texto, leia no mínimo 3 vezes. Aqui é o ponto que eu quero ficar com os irmãos. Leia em mais de uma tradução. Ah, pastor, eu só tenho a revista corrigida. E agora, como é que a gente faz? Leia no celular, irmão, baixa aí. Aquele mesmo versículo que você está lendo, ou esses versículos, ou esse capítulo, você pode ler ele em qualquer tradução, na hora que você quiser, no seu celular. Tá? Pastor, mas é sempre celular? Irmão, deixa eu falar, compra mais Bíblia para você. Quando você estiver estudando, a coisa que mais dá prazer na vida do crente é ele, ao invés dele ir para o celular, ele folhear a Bíblia, irmão. Ele folhear a palavra de Deus, de ponta a ponta, marcar ela, ler ela. E, irmão, aqui ó, eu estou com a Bíblia aqui, e aí eu pego qualquer Bíblia aí, irmão, eu me perco nela. Irmão, e aonde é que está? Irmão, eu estou acostumado. Essa aqui não, essa aqui é minha. Falou, abra lá em Naum, eu já estou aqui com ele 2, 3 vezes que eu mexer aqui, eu já estou lá em Naum. É o meu instrumento de trabalho, é o meu instrumento de vivência, né? É a minha Bíblia. Pastor, e aí? Aí você compra outras traduções, mas deixa essas traduções que você não se sente bem com ela. Não vou falar aqui sobre traduções agora, tá? Porque nós deveríamos estar falando isso, inclusive, em bibliologia, mas o tempo não nos permite, tá? Então, irmãos, tenha mais de uma tradução, leia o texto em mais de uma tradução, e eu vou explicar aqui o porquê, tá? Logo no próximo slide. Escreva o que não entender. Por exemplo, igual eu falei aqui, de belicosos, você escreve aquilo ali, em uma outra tradução não vai estar belicosos, vai estar hábeis em guerra, tá? Pode ter certeza, em alguma tradução está escrito isso aí. Aí você vai fazer a pergunta: qual o tema principal desse livro? Aí você desenvolve o tema central, né? Você faz então a sua síntese. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre, deixa eu ver aqui, deixa eu falar aqui rapidamente, não está aí no livro dos irmãos, tá? Quais as melhores traduções para um estudo bíblico? Tá? Quais as melhores traduções? Almeida Revista Corrigida, né? Quer dizer que é só a Almeida Corrigida que está certa? Não, de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Mas vamos lá, eu vou falar aqui com os irmãos sobre isso aqui. Quantos tipos de traduções nós temos, irmãos? 4 tipos de traduções. 4 tipos de traduções. Nós temos a tradução por equivalência formal, né? Por equivalência dinâmica,
por equivalência dinâmica e formal, por isso ela é chamada de balanceada, porque tem um pouco de formal e um pouco de dinâmica. E tem por último a tradução por paráfrase, tá? Vou explicar rapidamente para os irmãos aqui. Eu coloco no grupo lá, tá? Pode ser? Eu coloco no grupo. Equivalência formal. Quais as traduções, irmãos, de equivalência formal? Nesse método, o tradutor das Bíblias de equivalência formal se restringe fielmente à estrutura gramatical do idioma original, priorizando ao máximo traduzir os textos com a maior precisão possível. Essas Bíblias aqui, irmãos, elas pegaram o original e os tradutores tentaram ficar fiel ao texto original, tá? São as Bíblias por equivalência formal, tá? Priorizando o máximo, indicado para traduções de texto que exige fidelidade textual total, tradução feita verbo por verbo. Você pega um verbo, né, e ali quer ver, justamente eles seguem à risca, substantivo por substantivo, palavra por palavra. E eu coloquei aqui 2 exemplos para nós podermos citar para os irmãos aqui. O primeiro nós não vamos nem falar nele, mas tosquenejar. Tosquenejar. O que é tosquenejar? É o que o Guilherme está fazendo lá atrás. Ele não está nem pescando, ele está pegando um tubarão, olha lá. Ele está pegando um tubarão mesmo. Ele não está tosquenejando não, ele está não é piabinha não, é tubarão mesmo, né? Tosquenejar significa, né, irmão André? Assim, tosquenejar é pescar, tá? Irmão, e por que não colocou logo pescar, cochilar? Por que tosquenejar? Mas é porque o tradutor quis ficar com o original. Com o original. Outra coisa aqui, leia para mim aí, por favor, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Cingir. Alguém encontrou aí? É só o início, irmã Lucineide. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Deixa eu perguntar aqui agora, o que é cingir os lombos do entendimento? Sim, mas como que eu cinjo o lombo do meu entendimento? O entendimento tem lombo. E aí, irmão? Cingindo os lombos do vosso entendimento. O cidadão aqui que foi fazer a tradução, ele pegou ao pé da letra. Só que quando essa Bíblia estava sendo escrita no original, as pessoas sabiam discernir isso aí. E quem são os primeiros receptadores, né, da Bíblia? Os judeus, os cristãos, os primeiros cristãos. Aí você vai lá para Êxodo, não estou lembrando agora o texto, lá de Êxodo, se não me engano, 20. Êxodo 20 não, do Cordeiro Pascual, né, lá no Egito. Como que eles deveriam comer o cordeiro? Cingindo
Os lombos tinham que estar cingidos. Lombos, irmãos, é essa parte aqui, ó, na Bíblia Sagrada, é essa parte aqui, tá? Cingir o lombo era o quê? Alguém falou aí? Era se vestir, colocar uma correia, colocar um cinto. Por que que lá em Êxodo está dizendo assim, que eles deveriam comer o cordeiro cingidos os lombos? Porque eles estavam prontos para a qualquer momento eles sair do Egito. Não era assim, ó, vamos sair, aí agora que eu vou me arrumar. Cadê o meu cinto, mulher? Não, já era para comer vestido. E o cinto que vinha aqui, ó, cingindo os lombos, tinha um significado: para que as calças, que é a parte do homem lá mesmo, não era calça igual que nós temos hoje, irmão, mas era para que as partes de baixo do homem não caíssem na hora de correr. Ele deveria estar preparado. Aí vamos aí agora para o texto de novo. Cingindo os lombos do vosso entendimento. O que está dizendo aqui, irmão? O lombo de vocês não pode ter nenhum impedimento que barre vocês de levar vocês para frente. O lombo do entendimento de vocês tem que estar livre, não tem que estar ligado a nada dessa terra, tem que estar livre, tá? Esse é o sentido de cingir os lombos do entendimento. Pode terminar o versículo, por favor. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Pronto, irmão, é alguém que está desperto. O diabo não vai me pegar. Isso aí é diabo, isso aí é oferta, isso aí é coisa ruim. Eu tenho o meu entendimento, não pode estar entenebrecido, não, ele tem que estar livre, não pode estar preso em nada. É isso que significa. Agora, irmãos, você pega a tradução, essa aí é a Almeida Revista Corrigida, você pega ela, aí, oh, meu Deus do céu, cingir o lombo. Então por que ele não falou logo assim? O entendimento de vocês tem que estar livre. Mas porque ela foi feita, a tradução dela é feita palavra por palavra. E quando foi escrita, o povo de lá sabia o que era cingir os lombos. Tá bom? Outra coisa aqui interessante, ó. Leia para mim Salmo 92, versículo 10. Olha, essa tradução dela ainda é diferente um pouco, mas a maioria das vezes fala assim, como do unicórnio, né? Como é que está a sua, Luciane? Pois é, mas o que eu quero aí está da Luciane. Leia de novo o início. Peraí. Porém tu exaltarás o meu poder. Sabe como é que estava nas traduções antigas? Porém tu exaltarás o meu chifre. Alguém tem? Hã? Não, mas é no poder. Não, no poder. Exaltarás o meu chifre. Hã? Um boi selvagem, tá. Mas tem alguma Bíblia antiga aqui que está falando, exaltarás o meu chifre? A sua? Leia aí. Mas o meu chifre tu exaltarás, como o chifre de um unicórnio.
Meu Deus do céu, Deus vai exaltar o meu chifre. Unicórnio, irmãos, é o boi selvagem, tá? Mas aí foi colocado o unicórnio por causa desse. Irmão, Deus vai exaltar o meu chifre. Aí as traduções foram mudando e tiraram essa palavra, exaltarás o meu chifre, colocaram exaltarás o meu poder. Porque chifre na Bíblia Sagrada não é traição. Você sabia que unicórnio é um único corno? Unicorno. O chifre é um corno. Corno, a palavra corno é chifre. Unicorno, um chifre só, tá? Só para descontração, tá, irmão? Hein? Então vamos lá. Então, para não ficar assim, exaltarás o meu chifre, foi colocado a mesma palavra que significa chifre, poder. Quer ver um outro aqui? Vamos ler aí, 2 Crônicas 18:10, quando Acabe está ali, subiremos, ele junto com Josafá, subiremos contra os inimigos, vamos lá e tal. Aí o que acontece aí no versículo 10? Pronto, só até aí. Pronto, vamos lá, irmão. Quando está ali, Acabe ali, e aí nós vamos subir, e aí tal. Aí os profetas tudo começaram. Pode subir, que Deus vai te dar a vitória. Pode subir, que Deus. Aí um cidadão aí, né? Ele pega e para mostrar que Deus estava mesmo, entre aspas, com Acabe, ele faz um chifre e começa a fazer isso aqui mesmo, irmão, ali, ó. Ele começa a chifrar as coisas lá. Talvez tinham algumas coisas, uns bonecos, alguma coisa lá, sei lá. Ele começava a chifrar assim, chifrar. E aí ele falava assim: com esse chifre, Deus ele vai te dar a vitória contra os inimigos. O que estava demonstrando ali aquele chifre? O que esse profeta estava querendo demonstrar ali para Acabe? Poder, tá? Se você for lá para Apocalipse, a besta que emerge com vários chifres, ali, irmãos, aqueles chifres são poderes, tá? São nações, mas são poderes, tá? Então chifre na Bíblia Sagrada não é traição. Isso aqui é para o Brasil, tá? Talvez se você for para outro país aí, chifre é outra coisa, mas na Bíblia Sagrada chifre é poder. A tradução, a Almeida, revista e corrigida, ela colocou poder aqui, tá? Então, irmãos, essa tradução ela é boa, sim. Poder, exatamente. A maioria das traduções é poder, tá? Então essa tradução, irmãos, ela é boa, tá? Ela é boa. Eu vou explicar aqui para os irmãos no final. As traduções de equivalência dinâmica. Já nesse método, o tradutor evita se prender a uma estrutura gramatical do texto original, se permitindo usar textos que não seriam traduzidos palavra por palavra, mas objetivando priorizar uma forma mais natural para o idioma, tá? Quando esses aqui foram traduzir essas bíblias de equivalência dinâmica, eles olharam não o sentido original da palavra, mas quando eles foram traduzir, eles traduziram dizendo o que significa esse texto, o que esse texto está querendo dizer, tá? Então eles não levaram a palavra no original ali, por exemplo, tosquenejar, por exemplo, chifre, né? Outras palavras na Bíblia Sagrada, eles não levaram no original, mas eles colocaram palavras de melhor entendimento, tá? Nós vamos falar quais são essas Bíblias ali daqui a pouco. Equivalência dinâmica e formal. Aqui, irmãos, é a tradução que
não é nem aquela que levou, um pouco ela pega pela tradução palavra por palavra, mas ela pega também a tradução por ideias e mescla tudo em uma Bíblia só, tá? Então por isso que ela é chamada de balanceada. E a paráfrase, irmão, a paráfrase, tá tudo bem aí? A paráfrase, irmãos, a paráfrase, as Bíblias de equivalência por paráfrase, né? Paráfrase e tradução de sentido são a mesma coisa, ou seja, um recurso valioso na produção de um texto, porque tem a capacidade de enriquecê-lo, validar a informação neles contida por meio de uma interpretação de informações dadas por outrem, geralmente uma autoridade no assunto que está sendo abordado na produção. Essas Bíblias aqui, irmãos, traduzindo, são as Bíblias que são traduzidas para uma linguagem contemporânea, né? Para a linguagem de hoje, são essas Bíblias aí, Bíblia por paráfrase. Tem um cidadão ali que gosta dessa Bíblia ali, tá com ela ali, tá? Vamos lá. Quais são as Bíblias de equivalência formal que nós temos? Tem outras, tá? Mas eu coloquei aqui algumas principais aqui. King James 1611 e King James atualizada. Tem alguém com a King James aqui? A irmã Sandonete tem uma King James, né? Alguém tem King James? King James? Muito bom. Por isso que está lá, irmãos, do chifre, viu? Porque ela é 1611 e ela é formal, tá? Agora, tem um problema aí, aproveitando aí, pode usar a Bíblia dele? Tem um problema entre a Bíblia King James 1611 e a Bíblia King James atualizada. Essa aqui que eu tenho, Novo Testamento, ela é a Bíblia King James atualizada. Quer ver o problema dela? Versículo 5. Presta atenção aí, irmãos. Presta atenção. E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Tá? Recalcitrar contra os aguilhões e chutar ali em algumas Bíblias, tá? Recalcitrar. Versículo 5 só. E ele disse: quem és, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pura coisa te é dar coices contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões, tá? Isso aí é a questão de tradução, tá. Agora, olha aqui, irmãos. Olha aqui a King James atualizada. Olha o que diz o versículo 5. Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse, Jesus, né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Acabou o versículo. NVI também do mesmo jeito. Eles comeram o que aqui? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou chutar os aguilhões, ou dar coices contra os aguilhões, tá? Eles tiraram esse versículo, irmão. Do celular também, a atualizada, viu? É atualizada. Agora a King James 1611, não, ela está no original. Por isso ela é, irmãos, aceita como uma das melhores Bíblias, fiel ao texto original, tá? Aí nós temos a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Recebida e a Almeida Revista e Corrigida. São as que mais nós usamos na Assembleia de Deus, tá? Vamos para as traduções de equivalência dinâmica. A formal, Nova Versão Internacional, NVI, que ele falou ali. Tem alguma NVI aí? É dinâmica, tá? É uma versão assim mais
né, umas explicação desses textos aí, tá? Que é mais obscuro. Nova Versão Transformadora, NVT, tá? E a tradução do Novo Mundo da Sagrada Escritura. Isso aqui, para nós também não vale de nada, porque é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, tá? E ali eles trocam muita coisa lá. Tipos de traduções também assim, agora aqui nós estamos com umas que pega os dois, formal e dinâmica. Algumas Bíblias aí, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Edição Contemporânea, Almeida Revista de acordo com os melhores textos, Almeida Século 21. E eu digo, irmãos, com toda a convicção que eu estou ouvindo até agora, uma das melhores traduções para a questão de entender a Bíblia Sagrada é essa aqui, Nova Almeida Atualizada, tá? Ela é muito boa, irmão, estão falando muito bem dessa Bíblia, tá? E por último, irmãos, é a Bíblia lá do nosso amigo Sena, por paráfrase, né? Nova tradução na linguagem de hoje e a Bíblia Viva. Tem algum problema, pastor, eu ter uma versão na linguagem de hoje? Não, para você entender não tem problema nenhum. Só que algumas coisas, irmãos, eles traduziram e foram longe, assim, mudaram o sentido. Quer ver um exemplo? Alguém com a Almeida corrigida, leia Romanos 5, versículo 1. Versículo 1 e o 9, né? Primeiro. Só o versículo 1. Romanos 5, 1. Alguém aí? Leia para mim, por favor. Leia aí na sua. Quero que você leia na sua. Hã? Eu tô com um aqui, mas não olha o jeito dela não, tá, irmão? É antiga demais. Romanos... Hã? Não, é revista corrigida. Romanos 5, 1. Tendo sido justificados pela fé. Só até aí. Tendo sido justificados pela fé. Olha o que diz a versão na linguagem de hoje. Agora fomos aceitos por Deus pela fé. Irmão, justificado e aceito por Deus não quer dizer a mesma coisa, não. Não quer dizer. Justificar, tornar uma pessoa justa, tá? Vai muito além de ser aceito. Vai muito além. Isso envolve o sangue de Jesus. E o versículo 9, do mesmo jeito. Leia o versículo 9. Pronto, aqui diz: e agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, e mais certo que ainda ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Então, irmãos, pastor, eu não devo ler a nova tradução na linguagem de hoje? Não, você pode ler. Você pode ler, porque tem muita coisa aqui que dá para entender, e ela é feita para isso mesmo, para dar uma nova visão do que você está lendo. Só que você tem que ter cuidado, para você não sair para ir dizendo uma coisa, uma coisa que está lá na linguagem de hoje, que mudou o sentido da linguagem original, tá? Por isso, irmãos, tenha muito cuidado, tá? E aí, encerrando aqui essa parte sobre tradução, então qual é a melhor tradução para estudo? Irmão, leia todas as traduções, mas o que eu indico é que os irmãos fiquem com a Almeida Revista e Corrigida que nós temos. A nova versão, a Almeida NAA, né, atualizada, irmãos, fique com ela também para estudo, ela é muito boa mesmo.
mas fique com a corrigida, que ela é muito fiel ao texto original, tá? Mas não quer dizer que eu estou colocando norma de tradução, irmão, de maneira nenhuma, tá bom? Eu encerro aqui agora, irmãos, sobre essa questão aqui. Quem quiser, quem puder, esse aqui é o sonho meu, eu vou comprar, em nome de Jesus Cristo, eu vou comprar essa Bíblia aqui. Ela foi lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Numa Bíblia só, você tem 5 traduções. Quando você lê um texto, você vai ler em mais 4 textos. É essa Bíblia aqui, ó. E eu estava lendo aí, ela na Shopee está vendendo Bíblia, irmão. Ela está em torno de R$160. Na Sociedade Bíblica, pelo site dela, R$219. Não estou fazendo propaganda, não vou ganhar dinheiro, não, de maneira nenhuma. Eu só estou falando, irmãos, que nessa versão aqui, ó, você tem 5 traduções numa Bíblia só. Aqui, ó, você tem a tradução brasileira, que é considerada uma das melhores traduções. Você tem a Almeida Revista e Corrigida. Você tem a Almeida Revista e Atualizada. Você tem a Nova Almeida, a NAA, Nova Almeida Atualizada, e a nova tradução na linguagem de hoje. Como que é essa Bíblia, irmão? Aqui está, ó, você abre em Gênesis capítulo 1, aí tem aqui, ó, ela em uma versão, né, não dá para ver aqui direitinho, se eu não me engano é a tradução brasileira. Ela segue isso aqui, ó, tá? Aqui ela está na tradução brasileira, aqui ela está na corrigida, aqui ela está na atualizada, aqui ela está na NAA, e aqui embaixo ela está na tradução na linguagem de hoje. Uma Bíblia com 5 traduções na mesma Bíblia, cheia de gravuras, cheia de mapas, irmão, e ela é dessa grossura. Muito boa, irmão. Eu vou comprar em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá, para encerrar aqui, vamos lá, correr agora para os métodos aqui. Vamos voltar para os métodos. Método indutivo, nós vimos aí o método analítico, né? Outros métodos aí. Nós vamos agora para o método indutivo. O que é isso, irmão? É um método que honra a Escritura e satisfaz a alma. Nele examinamos os pormenores de uma passagem para tirarmos conclusões e formarmos ideias. É o método que mais usa, irmã Lara, aí sim, é o que mais usa o OICA, tá? É o método indutivo, porque eu começo a pensar o que está dizendo, o que é isso, o que é aquilo. É o método indutivo, tá? Vamos correr aqui. O método dedutivo, enquanto no método indutivo nós procuramos conclusões, ideias, neste o consulente, ou seja, aquele que consulta a Bíblia Sagrada, aproxima-se da Bíblia com ideias formadas de antemão e procura nela apoio para essas ideias. Nesse método indutivo aqui, por exemplo, vou estudar sobre escatologia. Eu já vou vir com uma opinião, por exemplo, anticristo, tá? Eu sei que o anticristo, né, ele vai ser uma pessoa, é igual algumas pessoas perguntaram para mim aqui, sobre a questão do anticristo. Eu sei que ele vai ter que ter amizade com o árabe, e ele vai ter que ter amizade com judeu, porque ele vai construir o templo lá onde está a mesquita de Omar. Pronto, já tive uma opinião formada. Agora eu vou estudar esse assunto dentro da Bíblia Sagrada. Eu vou buscar assuntos ali, e isso se chama dedução, tá? Agora muito cuidado, irmão, com a exegese. É quando eu estou querendo forçar o texto com a minha ideia. Isso é exegese.
Eu não estou forçando o texto. Eu já tenho uma palavra, por exemplo, graça, tá? Eu vou ver ali, eu vou buscar aonde está esse coisa, eu vou fazer as deduções, mas eu já vou naquilo ali, já tendo uma concepção daquilo que eu estou querendo estudar, tá? O método temático, esse método é usado quando se quer estudar um tema específico. Você escolhe o tema em que deseja se aprofundar e a seguir procura na Bíblia passagens que tratam do referido tema. E aí nós temos aqui muitos e muitos exemplos. Por exemplo, eu chego e vou querer estudar sobre doutrinas, tá? Aí eu vou estudar sobre o que? Santificação. Eu vou falar sobre vida eterna, tá? Eu quero estudar sobre tipos e símbolos. Eu vou estudar sobre o cordeiro, sobre o leão de Judá. Eu vou estudar sobre biografia. Eu vou fazer uma biografia de Elias, tá? Fica muito parecido com a questão do texto, do método biográfico, né? Vou estudar sobre lugares. Eu vou estudar sobre Nazaré, sobre Belém Efrata. O que significa Belém Efrata? Tem um significado, tá? Eu vou buscar lá saber o significado. Sobre o Jordão. Eu vou estudar sobre eventos, as bodas de Caná, o Pentecoste. Isso tudo são eventos, tá? Deveres do cristão, imposto, ceia, tudo isso são deveres do cristão. E palavras isoladas, céu, inferno, frutos. Eu posso estudar isso e posso colocar isso como um tema a ser estudado, tá? As ferramentas para este tipo: concordância bíblica, chave bíblica, manual de referências, manual de temas ou tópicos bíblicos. Tudo isso encontrado na CPAD, tá? O objetivo do estudo temático é se aprofundar em um tema específico. Como eu posso fazer um estudo temático? Eu escolho um tema, seleciono os versículos, formo um modelo de esboço, respondo as perguntas do esboço, tiro as conclusões do estudo e faço a aplicação que eu deverei pôr em prática, tá? Método biográfico, o que significa aí? É estudar a vida de uma pessoa, tá? Como o próprio nome indica, bio é igual a vida, mais grafia, que significa escrita. Ou seja, esse método procura extrair verdades teológicas, morais, tendo por base a vida de um personagem da Bíblia, tá? Então é estudar a vida de uma pessoa, é uma investigação da vida do personagem, tá? Ponto 1, a importância de estudar esse método. Os personagens bíblicos, irmãos, eles não são pessoas, não são super-homens, mulheres maravilhas, que não tiveram problema nenhum. Os personagens bíblicos tiveram problemas, irmãos, talvez pior do que o que você passou, e você vai estudar a vida dele para tirar essas lições para a sua vida, né? Então essa é a razão principal. Como que eu posso fazer um estudo biográfico? No caso, no livro, né? Escolha qual a personagem a ser estudado, faça um resumo geral sobre a vida do personagem, 3 linhas, tá aí os exemplos aí da vida de Pedro, né? Os temperamentos dele, por aí vai. Faça um resumo geral sobre os dados pessoais do personagem. Faça uma síntese da vida do personagem em todos os textos relacionados com ele. Identifique traços do caráter daquele personagem, tanto positivo quanto negativos. E por último, faça uma aplicação sobre quais lições da vida daquele personagem que eu preciso colocar na minha vida, e não praticar os pontos negativos e praticar os pontos positivos, tá? E encerramos aqui com aplicação. O que devo pôr em prática, né? Na questão do método, dos métodos que eu estudei. Tem um autor aí que diz o seguinte, que interpretação sem aplicação é igual a um aborto. A mulher
teve a geração toda daquela criança dentro do seu ventre, e no último momento fez o aborto, aconteceu o aborto, de nada adiantou. Do mesmo jeito é a interpretação de um texto sem aplicação para a minha vida. Eu vou interpretar aqui, né, porque não sei o que. Não, você tem que interpretar colocando na sua vida em primeiro lugar. A interpretação influencia a aplicação. Qual o significado que essa passagem tinha para o público para qual foi escrito? Aí ele vai trazer aqui um exemplo. 1 Coríntios 12, versículo 13. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Irmãos, esse texto aqui, quantas vezes você ouviu as pessoas dizer que ninguém tem como dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo não colocar nessa pessoa para falar? Mas se você for pegar por que Paulo ele citou esse versículo para aquele momento lá, irmãos, aqui tem uma revelação que é dita aí no livro dos Irmãos. Só podia alguém dizer que Jesus é o Senhor se essa pessoa tivesse uma transformação total do Espírito Santo na sua vida e uma convicção real, a ponto de perder a vida, de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque na época, quem era o único Senhor que tinha, as pessoas que tinham que adorar ali naquela época? O imperador. O imperador era o único Senhor ali terreno, né? Ali que eles deveriam reverenciar. Se dissesse que tinha um outro Senhor, eles poderiam perder a vida. Então por isso que Paulo, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, eu estou disposto a enfrentar o imperador, eu estou disposto a enfrentar Roma, mas eu não nego que Jesus Cristo é o único Senhor da minha vida. E só o Espírito Santo pode fazer isso na vida da pessoa. Por que eu falo desse jeito, irmão? Se você chega para um espírita aí e pede para ele falar se Jesus Cristo é o Senhor, ele vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor, ele vai dizer. Por isso, irmãos, que é um momento ali que estava dizendo de uma convicção que a pessoa tinha na questão de ter Jesus como Senhor da sua vida. Amém? E eu encerro agora com aquilo que eu prometi para os irmãos, a exegese colocada em prática por um pastor. Esse vídeo aqui é antigo, foi mostrado no Fantástico. Alguns irmãos viram aqui na igreja, eu acho que eu já passei esse vídeo aqui. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou.
eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Houve uma interpretação equivocada? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós mexermos aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. E exegese colocada na prática, viu, irmãos? Eu pegar o meu pensamento e colocar dentro da Bíblia Sagrada, e isso por uma questão de erro de português, tá? Basicamente a gente tem que olhar desse jeito aí, né? Se não foi por querer mesmo, né? Então, irmãos, adúltera para adultera, irmãos, e o ponto, irmãos, está ali, não é para enfeitar ali não, a letra não. Ali tem uma razão para ele estar ali, e a gente tem que respeitar aquele ponto. Aqui ele desrespeitou o ponto, desrespeitou a mulher, desrespeitou o marido dela, desrespeitou, irmãos, a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, exegese, tá? A exegese eu tiro do texto o que o texto está querendo me dizer, mas ali ele colocou o pensamento dele no texto, tá? E isso aí, irmão, Deus me livre. Esses exemplos, irmãos, tem que ser extirpado mesmo. Exatamente. Então, mas se for o básico, irmão, você vai conseguir interpretar a Bíblia Sagrada e pregar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos.